Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Marlon, sou professor de língua portuguesa e estou aqui para falar a respeito de frase, oração e período. Vamos lá? Bem, antes de nós falarmos sobre esses três termos, vamos pensar um pouquinho a respeito de qual parte da gramática vai abordar diretamente cada um deles. Eu estou falando da sintaxe. Olha que nome gostoso de pronunciar. Sintaxe. Algumas pessoas falam sintaxe. E também está correto. As duas possibilidades são aceitas. Ok? Bem, a sintaxe é uma parte da gramática de uma língua que estuda a construção da sentença. Isto é, as relações que as palavras de uma determinada frase exercem dentro dela, seja ela de concordância, de ordem ou até mesmo de subordinação. Então, é na parte da sintaxe que nós vamos analisar todos os elementos que estão dentro de uma frase, ok? E aí, nós temos o primeiro conceito, que é o de frase. Frase é um conjunto de palavras capaz de transmitir sentido completo em um contexto comunicativo, mesmo apresentando apenas uma palavra. A frase ela pode ou não ter verbo em sua constituição e sempre é iniciada por uma letra maiúscula e termina com alguma pontuação específica. O ponto de exclamação ou ponto de interrogação, as reticências. O importante é que a frase inicie com uma letra maiúscula, termine com algum sinal de pontuação e tenha um sentido completo. Veja só, atente-se. Vamos aos exemplos para ficar tudo muito mais claro, não é verdade? Eu tenho aqui 4 frases. Veja a primeira frase. Socorro. Vocês viram que há apenas uma palavra? Mas nós temos todos esses elementos que eu apresentei. Ela inicia com uma letra maiúscula, termina com um sinal de pontuação que tem um sentido em um determinado contexto. Então, se uma pessoa é assaltada, por exemplo, ela grita socorro. Então, há sentido e apenas uma palavra foi dita. É uma frase, portanto. Próximo exemplo. Mãe, socorro. Nós temos 2 palavras. Ainda não temos verbo, mas temos sentido. Alguém está falando com a mãe, pedindo ajuda à mãe. Vejam o terceiro exemplo. Tudo bem? Vejam só, é uma frase curta e nós falamos o tempo todo. Oi, tudo bem? Então nós temos aqui mais uma frase com sentido completo, iniciada com letra maiúscula, termina com um ponto e não tem verbo. A última frase aqui, que dia lindo! Também temos uma frase com sentido completo. Nenhuma delas apresenta verbo, vocês viram, né? Mas é possível que algumas frases apresentem verbo. Quero aproveitar o ensejo para nós recordarmos um pouquinho a respeito de o que é verbo. Pode ser que você tenha esquecido esse conceito, não é verdade? O verbo é aquela palavra que pode expressar ação, estado ou fenômeno da natureza. Vou dar exemplo de cada um deles. A ação é tudo aquilo que o ser humano pode fazer. Por exemplo, dormir, comer, pensar, falar. São ações que nós fazemos o tempo todo. Agora, o estado não. O estado é aquilo que a pessoa é ou como ela está em determinado momento. Nesse sentido, os verbos ser, estar, parecer, são verbos que exprimem ação. Vejam um exemplo. Maria está cansada. É um estado da Maria hoje. Pode ser que amanhã Maria não esteja cansada, não é verdade? Então, o verbo ele também pode indicar esse estado do ser humano.
E o fenômeno da natureza são ações que acontecem na natureza e que nós não podemos exercer. Por exemplo, chover, relampejar, ventar. Vejam a frase. Ontem choveu bastante. Então, o fenômeno da natureza aconteceu ontem, choveu. Olha o verbo flexionado, conjugado. Agora eu posso falar: Maria choveu bastante ontem. Nós, seres humanos, a Maria, temos propriedade de chover? Não, não temos. Esse é um fenômeno da natureza. Portanto, o verbo é aquela palavra que exprime o quê? Ação, estado ou fenômeno da natureza. E aqui, nesses 4 exemplos, nós não temos nenhuma palavra assim, não é? Bem, vamos agora para a oração. Vejam só, essa oração não é aquela que algumas pessoas fazem quando vão dormir ou quando acordam, não é esse tipo de oração que eu estou falando. Essa oração é um termo, um enunciado linguístico que faz parte da sintaxe da língua portuguesa. Vamos conhecê-lo. Enunciado linguístico caracterizado pela presença obrigatória de um verbo ou uma locução verbal. Então veja, a oração, ela é diferente da frase. Lembra que na frase eu não preciso ter verbo para que ela exista? A oração não. A oração precisa de um verbo ou uma locução verbal. Professor, o senhor acabou de falar o que é verbo, mas o senhor pode me explicar o que é uma locução verbal? Claro, eu sei que você vai fazer essa pergunta. A locução verbal nada mais é que quando eu utilizo 2 verbos para ter o significado de um verbo. Por exemplo, vou caminhar. Vou é um verbo e caminhar é outro. Os dois têm o sentido de caminharei. Então, muitas pessoas podem falar, caminharei às 3 horas da tarde. Outras podem falar, vou caminhar às 3 horas da tarde. Não há nada de diferente em relação ao sentido. Mas eu tenho caminharei, é o verbo caminhar flexionado, e eu tenho vou caminhar, que é uma locução verbal. Eu tenho 2 verbos para significar um, que é caminharei nesse caso. Pois bem, além de ter obrigatoriamente a presença de um verbo, a oração, ela, diferentemente da frase, não precisa ter sentido completo, pois pode estabelecer relação de dependência, de subordinação a outra oração. Então é possível que eu tenha uma oração que não tenha sentido completo. Vejamos aqui. Socorro, necessito de ajuda. Então vejam, na frase acima, nós temos uma oração introduzida pelo verbo necessito, é uma ação. Então, necessito de ajuda. Contudo, nós temos uma oração que está dentro de uma frase. E não o contrário, não uma frase dentro de uma oração. Agora nós vamos falar sobre o período. O período, então, ele vem basicamente para unir esses conceitos. O período é uma frase que tem uma ou mais orações e tem sentido completo. Ele pode ser classificado tanto como período simples ou como período composto. E é iniciado por uma palavra com letra maiúscula e termina com sinal de pontuação. Então vamos pensar um pouquinho a respeito do período. Assim como a frase, ele inicia-se com uma letra maiúscula e termina com um sinal de pontuação específico. Pode ser o ponto de interrogação, as reticências, né? E ele tem obrigatoriamente o verbo, diferente da frase que não tem essa obrigatoriedade. A oração não tem sentido completo, o período sim. Então nós temos aqui uma frase com sentido completo com a obrigatoriedade de pelo menos uma oração, ou seja, um verbo. Vamos aos exemplos. O primeiro aqui. Léo conversou
a tarde toda. Vejam que está grifado aí, em negrito, o verbo conversou, porque ele está introduzindo uma oração. Léo conversou a tarde toda. Iniciou-se a frase com letra maiúscula, terminou com um ponto e nós temos uma oração. Esse, portanto, é um período simples, porque ele apresenta apenas um verbo. O próximo exemplo nós temos: Léo conversou e gargalhou a tarde toda. Vocês viram que nós introduzimos apenas a palavra gargalhou, mas agora nós temos uma oração a mais, portanto, nós temos um período composto. Ok? O último exemplo. Mariana entrou na cozinha, abriu a geladeira e pegou o doce. Nós temos aqui em destaque 3 ações, 3 verbos. Entrou na cozinha, abriu a geladeira, pegou o doce. Portanto, nós temos 3 orações. Nós temos um período composto, portanto. Que tal praticarmos um pouquinho? Vamos lá? Fazer a tarefinha rápida aqui. Identifique as orações nos períodos abaixo. Então, vamos procurar as orações em cada uma dessas frases. Vamos lembrar que a oração é introduzida por um verbo. Primeiro caso. Você fez um excelente e cuidadoso trabalho. Nós temos aqui que tipo de período? Período simples ou composto? Se você diz que é um período simples, você acertou, porque nós temos apenas um verbo. Qual é o verbo presente aqui? É o verbo fez. Você fez um excelente e cuidadoso trabalho. Segundo caso, Cláudia estava perdida no centro da cidade. E agora? Nós temos um período simples ou nós temos um período composto? E qual é ou quais são as orações desse caso? Será que você já deu conta de acertar assim de cara, rapidinho? Eu tenho certeza, você já aprendeu. Nós temos aqui um período simples, porque nós temos apenas um verbo. Cláudia estava. Estava é um verbo que indica estado. Então, estava perdida no centro da cidade. Não há nenhuma outra ação, não há nenhum fenômeno da natureza, apenas a indicação de um estado. A Cláudia perdeu-se. O último caso. Rodrigo assiste todas as aulas que passam na TV. Eu acho que você faz parte do time do Rodrigo, não é verdade? E agora, nós temos aqui um período simples ou um período composto? Vamos lembrar, se eu tenho apenas um verbo, é porque eu tenho apenas uma oração, portanto é um período simples. Se eu tenho mais de um verbo, eu tenho um período composto. Nós temos aqui, portanto, um período composto, não é verdade? Nós temos 2 verbos, assiste e passam. Então, Rodrigo assiste todas as aulas que passam na TV. Bem, essa foi a nossa aula de hoje. Falamos então sobre frase, oração e período. Se você quer estudar um pouquinho mais sobre esses conceitos basilares para a sintaxe da língua portuguesa, acesse o portal Conexão Escola, fique por dentro disso e de muitos outros assuntos. Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau!